que aí eu vou pegar o anfitrião novamente. Obrigada. Rê, perdão, pode continuar. Não, imagina. Não, só respondendo o Jeremias, eu tenho esse pensamento, né? Eu sempre falo com a Renata e com o pessoal do grupo a respeito disso, né? Sempre que a gente pensar em desistir do negócio, porque isso sempre passa pela cabeça, né? Vem os desafios do dia a dia, A pressão. nem sempre tudo sai corretamente do jeito que a gente quer ou planeja, mas eu tenho um pensamento assim, duas coisas. Uma, eu trabalhei 20 anos como empregado em empresa, e nesses 20 anos eu nunca conquistei nada, né? E eu sempre falo pro pessoal assim, se você não fazer Emoi, você vai fazer o quê? Né? Diante do cenário Diante do atual. cenário atual, o que você vai fazer? Você vai ser empregado, né? Então, antes você ter o seu próprio negócio, você ter o controle da sua vida financeira, porque eu sempre falo assim, emprego, que a gente sempre comenta, né? Ah, o que é certo, o que é certo. Ah, não, eu tá registrado. Qual é a palavra que você usa? O Paulo falava assim para mim, que eu nunca quis trabalhar para ninguém, né? Então, eu comecei como protética, trabalhei um tempo, depois eu fui para a empresa e o Paulo falava assim, o Paulo que me levou para o CLT. Aí ele falava assim, não, o que importa é o dia 5 e dia 20. O que importa é o dia 5 e dia 20. Aí eu falava assim, mas eu vou largar o certo pelo duvidoso, né? Aí eu, depois, quando eu virei CLT, é o que eu falo, não tem problema ser CLT. Só que é você colocar os ovos tudo em uma única cesta, né? Você não sabe quem que está carregando a sua cesta. E se a pessoa deixa a sua cesta cair, né? Eu falo assim, a única certeza, e até é o que o Cido fala, a única certeza no CLT, se você não for o dono, né? A única certeza é que um dia você vai ser mandado embora, né? Você vai ser mandado embora. Eu falo assim, a gente entra com a parceria, né? Eles com a botina e a gente com o bumbum. Essa é a parceria. Pô, E então, nesses 20 anos, parte financeira, eu não tive resultado nenhum, questão patrimonial. E em 5 anos com a Emoi, isso mudou completamente. Isso mudou completamente. Hoje, antigamente a gente pagava aluguel, hoje nós temos casas, de né, aluguel. de aluguel, né? Então, Então, saiu do que paga para o lado que que recebe. recebe. É criar ativos. E é o que eu sempre falo para o pessoal, né? Às vezes a pessoa pode até não entender que eu falo assim, a Amway não vai deixar ninguém rico. O que te deixará rico é o que você vai fazer com o dinheiro que você ganha do negócio. Por quê? Porque se você não tiver um planejamento, se você não tiver o cálculo dos seus gastos, você vai quebrar. Independente do negócio que você faça, se você não tiver controle do seu negócio, porque isso é uma empresa, Isso tanto faz Emoi ou lá fora, qualquer outro negócio. qualquer negócio. Se você não tiver um planejamento, um cuidado, né, uma atenção, você pode quebrar, né? Aqui, se não tiver, vai quebrar. Porque assim, você está no controle do seu negócio. É o que eu falo para o pessoal. Você vendeu um creme dental a R$ 65, aí a pessoa fala assim, ah, eu tive o lucro de R$ 65. Eu falo, não, não é assim que funciona. Você vai ter que repor o seu produto, né? Você vai ter que repor o seu produto e essa diferença você vai dividir em dois para você ter mais produtos em estoque e você vai separar o restante como se fosse o seu salário, né? Desde o começo, o nosso planejamento sempre foi tirar o salário do mês com vendas.
Então, a nossa meta do mês é sempre calculado ao salário que nós ganhávamos, né? E esse salário cobrindo todos os gastos, né, mensais que nós temos, que está tudo calculado. Então, esse é o tipo de planejamento que a pessoa tem que fazer, né? Que com certeza ela terá sucesso nesse negócio financeiramente. Então, fechando até, agradecendo, Jeremias, até a sua colocação. No nosso negócio, desafio vai ter todos os dias. Só que cabe a nós aproveitar, né, os desafios para fazer do limão a limonada. Hoje está sendo um dia bem é, é, exemplo do que nós vivemos. O como, para vocês terem ideia, como que eu fui parar em São José dos Campos hoje? No último seminário, eu fiquei em São Paulo. Não, nós não participamos do último seminário, que bem no dia nós fomos dar seminário lá em Palmas, para o grupo da Lídia. Chegamos em Palmas, o Paulo veio embora e eu fiquei com a moto em São Paulo para dar suporte para a equipe em São Paulo. Que eu estou voltando véspera, quinta-feira, véspera da Sexta-feira Santa. Peguei a Marginal, Castelo Branco, que eu fico em Itapevi, na casa da minha mãe. Peguei Castelo Branco, Marginal, Pinheiros, ó, a Tietê inteira, a Dutra, Tamoios, resumindo, véspera de feriado. Aquele trânsito já bem acima do normal que já é. Eu com a moto, andando com a moto carregada, cheia de produto no bagageiro, minha mala amarrada no banco, e tô vindo embora. Na Tamoios, estourou a correia da minha moto. Estourou a correia. Graças a Deus, eu estava numa velocidade razoável, não estava acima. Eu estava na pista da direita, eu consegui sair a tempo e ir para o acostamento. Acionamos o seguro, o guincho levou a moto, eu fiquei na beira da estrada esperando o seguro mandar o táxi para me trazer. Cheio, depois eu mando para a Lilian até passa para vocês a foto, para vocês verem que não é mentira. Nisso, veio uma taxista. E eu falei assim: tenho que falar do negócio para essa mulher. O que que eu fiz? Falei para ela sobre o negócio. Ela falou assim: nossa, é interessante isso, eu quero conhecer. Falei: então tá bom. Fui na casa dela, apresentei e cadastrei a taxista. Não era para estar reclamando porque a moto quebrou e eu fiquei. Quanto foi? 3 horas, 3 ou 4 horas na beira da Tamoios, no meio do caminho, esperando um táxi chegar. Era para eu estar brava. Só que com a Emo eu aprendi que a gente tem que dar graça até na desgraça. Porque tudo é oportunidade. E eu aprendi o quê? Poderia ser pior. Então, por mais que você não esteja feliz, por mais, Jeremias, que você esteja passando por qualquer dificuldade, tenta olhar sempre o lado bom. É o que eu falo, eu aprendi que tudo a gente aprende alguma coisa e tudo tem um porquê e um para quê, né? A gente pode não entender hoje, mas depois a gente entende. Lá na frente a gente vai entender. Hoje eu sei o porquê que eu fui para Cuiabá. Por que que Deus me mandou para lá? E eu recebi essa confirmação. Foi para conhecer o negócio da EMA. E eu recebi a confirmação independente de religião. Essa não é a intenção. Só que um dia eu escutei assim: você plantou essa sementinha, e isso eu digo para vocês. Não sei para quem que é, mas eu digo para todos. Vocês plantaram uma sementinha, às vezes sem saber, sem ter a intenção. Só que essa sementinha, uma hora ela vai germinar, ela vai crescer, vai virar uma árvore enorme e vai frutificar. E esses frutos vão alimentar muitas bocas. Pensa, quando você pensar em desistir, fala assim: espera aí.
Será que não tem alguém que está dependendo do meu fruto para colocar o fruto dentro de casa? Será que não é um propósito? Por que que a Emma foi parar nas suas mãos? A gente não sabe. A gente não sabe. Hoje eu sei que Emma é algo além de algo só de negócio. Ele vai muito além. Então, quando pensar em desistir, lembra, fala assim, eu posso ser a porta de esperança para muitas famílias. Eu posso estar com algo que eu vou alimentar muitas bocas. Segura o raciocínio. Só para terem ideia, o mês passado nós cadastramos, qual o nome dela? Que Quem? tem um filho? A Leila? A Leila. Nós cadastramos a Leila e, e, Ela ela, vai estar conosco no próximo seminário com vocês. e ela começou a fazer o negócio, né? E a gente dando apoio para ela, ajudando, e ela começou a vender produtos. E depois ela veio relatar chorando. Ela Chorando. veio relatar chorando que ela falou assim, ó, Deus colocou vocês na minha vida, porque esse mês eu não sei o que eu iria fazer com as minhas contas. Ia ser o pior Ia mês ser o da minha pior vida. mês da minha vida. Eu não sei o que eu iria fazer, né? E foi até engraçado que o filho dela fez a primeira compra de R$ 600, Sim. R$ 700. É. E ela falou pro filho dela assim, né? Parcela. Parcela, parcela pelo amor de Deus, porque senão a gente não vai conseguir pagar. O filho dela comprou à vista Não e parcelou. não parcelou. E esse não parcelou, a conta veio no mês. A O, fatura não tinha não fechado tinha ainda. fechado. Pense, Uma ela, semana depois veio a fatura. ela não conseguiria pagar o normal e ainda colocando mais R$ 700 de produto, piorou, né? Então, ela começou a vender, né? Todos os produtos que chegaram em 2 dias, 3 dias, três ela dias, vendeu tudo. ela vendeu tudo. Ela falou assim: não, eu não estou acreditando, eu tenho dinheiro para pagar o meu cartão e ainda está sobrando dinheiro para me comprar mais produto. Como que pode? Meu Deus do céu, ele começou a agradecer. Então, Ela é esse impacto que você fazendo esse negócio, você proporciona na vida das das pessoas. pessoas. E ela relata que ela falou assim: eu vendi tudo que tinha. Ela falou assim: eu vendi o meu creme dental aberto, porque o cliente não queria esperar. Eu vendi meu sabão em pó aberto, que o cliente não quis esperar. Eu vendi até o que eu não tinha pedido. Ela falou assim: pagaram, me deram o dinheiro antecipado. Ela falou assim: sobrou dinheiro. Sobrou. Então, é isso que todos nós conseguimos proporcionar como? Tendo conhecimento. Como eu vou orientar? Quando você vai pegar um avião, o que que eles falam? Primeiro você coloca a máscara em você, depois no seu colega. Só que como eu vou colocar nele se eu não sei colocar nem em mim? Então, eu tenho que aprender. Eu tenho que, até, é um dos pontos, é você aprender sobre o negócio e sobre o produto. Quando você fala sobre o produto, as pessoas se encantam e ela vai repetir o que você falou. Ela vai repetir tudo que você ensinou para elas. Tudo nosso negócio é duplicável. Então, a importância de você participar e se capacitar é enorme. Você não vai ter resultado se você não se capacitar. Então, hoje, eu e o Paulo, nós somos frutos do sistema de capacitação. Se eu fosse esperar o Cido vir para São Paulo, para ele pegar na minha mão e ir para a rua comigo, eu já tinha desistido. Por quê? Não porque ele não queria, mas ele estava ocupado com outros downlines que já estavam no negócio. O Cido nem sabia que a gente tinha começado, porque eu entrei para consumo. Eu entrei para consumo. Quando o Cido assustou, nós já estávamos qualificados em 9%. Mas por quê? Porque eu usava os produtos. Então, o melhor treinamento que você tem é você usar, conhecer o produto,
você desafiar o produto. Através disso, você duplicar tudo que você sabe. Mas vamos lá, voltando. E o que nós fazemos, né? Nós estamos repassando para vocês. Nas nossas Opens, toda Open, nós falamos de um produto, É treinamento de um produto. treinamento de um produto. E nós simulamos a venda desse produto. Nós fazemos o planejamento para a pessoa. Por quê? Eu posso não trabalhar com o LOC, mas de repente um downline meu se identifica e ele vai começar a trabalhar com o LOC. De repente eu não posso me identificar com a linha Artstream, né? Mas pode ter uma downline que se identifica. Então, a partir do momento que eu faço o planejamento, e o que que eu falo? Como fazer uma meta, né? Através disso, você vai pegar um produto que você se identifica. Eu, eu gosto da linha Glister. Por quê? Eu trabalhei 10 anos com saúde bucal, antes de ir para o CLT. Eu trabalhei 10 anos. Então, eu era protética, eu tinha meu laboratório. Eu atuava dentro de clínicas, de consultórios odontológicos, assim, lado a lado com o dentista. Então, quando eu vi a linha bucal, eu me apaixonei, foi paixão assim, à primeira vista. E eu peguei, quando eu fui, tomei a decisão de fazer o negócio 100%. Eu falei assim, espera aí, primeiro, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar o quanto que eu preciso movimentar ali de produto para ter, no mínimo, o salário que eu tinha trabalhando lá fora, né? O mínimo que eu preciso. E o como que eu vou fazer essa meta? É o que o Paulo falou um pouquinho atrás. A pessoa, ela pega, vende o creme dental a R$ 65, que é o caso da minha equipe, entre 70 e 65. Eu vendo ele a 65 à vista e R$ 70 a prazo. E o a prazo eu dou 15 dias. Então, que nem, hoje é dia 7, né? Isso, 7. Hoje é dia 7. Eu estou trabalhando hoje para receber no dia 20. Então, eu falo para a pessoa, ó, eu deixo para você. Se a pessoa falar que não tem o dinheiro, eu deixo com ela e já falo, olha, não vale, eu venho receber. Tá bom? Tá bom. Então, o prazo é 15 dias. Só que como que eu vou fazer a minha meta? Eu vou identificar o quanto que eu preciso ganhar no mês. Então, se eu preciso ganhar ali, um exemplo, R$ 3.500, o como que eu vou fazer? Eu vou pegar o que eu preciso ganhar, aquele valor que eu preciso fazer, e eu vou dividir pelo lucro do produto. Não é pelo valor da venda. Não é? Ó, para fazer uma conta redonda, que o creme dental ele é R$ 30,80, se eu não me engano, né? Vamos arredondar 30, vai. Vamos fazer conta redonda? R$ 30, tá? Se eu vendo ele a 65, 35. eu tenho de lucro 35, né? O que que eu vou fazer? O que que eu ensino a pessoa a fazer? Os seus 35 vai ser o seu lucro, vai ser o valor que você vai usar para calcular sua meta, sua meta. Então, eu vou pegar três, ó, Paulo já pegou a calculadora aqui, ó. R$ 3.500 dividido por 35, eu tenho que vender 100 cremes dentais no dia. No dia não, no dia, ó. Quem fizer isso está milionário. No mês, dividido por 22 dias. Por que 22 dias? É a média de dias trabalhados, de segunda a sexta. Então, a pessoa, ó, 4,54. Deu quebrado, não deu? O que que eu vou fazer? Eu não vou vender 4 cremes dentais e meio. Não, eu tenho que vender 5 por dia. Vende 4 cremetais e um spray. E um spray. É 4 cremes dentais grandes e um pequeno. Não. O que que eu faço? Eu vou arredondar. Ó, 5 cremes dentais no dia. Agora vamos fazer a conta reversa. 5, 5,
vezes, ó, vamos lá, 5 vezes 22 dias dá 110 cremes dentais no mês, vezes 35. A nossa meta era quanto? 3.500. A pessoa vendeu no mês 3.850. Ou seja, já sobrou R$ 350 a mais. O que que ele vai fazer? Ele vai torrar aqueles 350? Não, eu ensino ele a guardar. Ó, sobrou R$ 350, você vai guardar. Você vai guardar isso daqui, é a sua poupança. Então, isso a pessoa ela começou a fazer, ela vai falar assim: nossa, eu tenho que vender 100 cremes dentais no mês? Assusta. Só que eu falo assim: não, vamos lá, vamos fatiar o bolo? Quando a gente fatia, a gente vê que não é muito, são 5 por dia, apenas 5. Isso falando do creme dental. Só que o que que eu faço? Eu, quando eu vou para a rua, eu faço o quê? O creme dental mais um spray. Eu falo assim: olha, esse kit, para você ter uma ideia, ele sai normal preço por R$ 130. Só que hoje, para você ficar, eu tô com uma promoção, eu faço para você por 110. A pessoa fala assim: sério? Fala, ó, 110. Ou seja, o creme dental a 60 no kit, né? E o spray a 50. O que que Correia. acontece? Pode falar. Deixa eu interromper, aproveitando, pegando nesse gancho, e como que você faz essa abordagem do porta a porta nesse caso, né? Você colocou a meta de 5 creme dental por dia, aí você vai sair num determinado horário para fazer o PAP, que é o comércio, é Isso, isso? isso, Só para a correto. pessoa entender. Tá, essas pessoas que você cadastra, por exemplo, essa senhora que tinha somente R$ 700 para comprar, você saiu com ela no PAP também? No porta a porta? Ela, não, essa questão da identificação é bacana. É bacana você ter levantado esse ponto agora. Por quê? Eu tenho a identificação do perfil do Downline, que nem no caso da Leila, ela é reunião caseira. Então, o que que eu fiz? Eu ensinei ela a fazer a reunião caseira e a oferecer, porque ela trabalha no tradicional. Então, eu falei assim: olha, todo mundo que chegar perto de você, você vai falar do produto. Você tem que dar um jeito de tocar no assunto. Aí eu dei a ideia do spray. Eu falei assim: chegou perto de você, você pega o spray, ó. Quer provar? Você já viu? Conhece? Eu falei assim: por quê? Eu sempre brinco. Eu falei: nós não temos um negócio secreto. Eu não preciso chamar o FBI para descobrir com que eu trabalho. Eu tenho que falar para as pessoas, porque até mesmo quem não é visto não é lembrado. Se você não fala que você trabalha com o melhor produto que tem no se você não fala, tá? Então eu falo para o pessoal, se vocês não falam com que vocês trabalham, as pessoas não vão saber. E o que que eu sempre ensino eles também? Eu falo assim: faça promoção. Só que tem que ser promoção inteligente. Eu não posso falar assim: ah, você me indicar um cliente, eu te dou um spray. Não. O que que eu faço? Se você me indicar 5 clientes, você ganha um creme dental pequeno. Se ele comprar se 5 clientes me comprar um creme dental grande, você ganha um pequeno. Se você me indicar 10 clientes, você ganha um creme dental grande. Por quê? Vamos lá. Ele me indicou 10 clientes, eu tive de lucro R$ 350. Eu vou tirar R$ 30 do meu bolso. Só que eu vendi 10. E eu não vendi 10, eu movimentei. Por quê? Além do lucro, eu tenho os pontos, né? Eu tenho a bonificação. Então, toda essa questão do planejamento, como fazer a meta, envolve também a questão do quê? Pontuação. Quantos cremes dentais eu tenho que vender para bater 300 pontos? Com a nossa equipe, eu nem falo de 150 pontos. Eu falo para ele, falo, ó, você tem que fechar 300 pontos.
Fala, a empresa começa a te bonificar com 300 pontos. Eu falo, 300 pontos você vende com os pés nas costas. A Leila, ela tá no CLT, ela tá no CLT, ela não tem tempo. Ela não tem tempo. Ela é técnica de enfermagem. Ela trabalha no hospital regional. É uma loucura. É uma loucura. Ela fala assim, ó, tem dia que eu tô dobrando. Tem dia que eu tô dobrando. Eu não trabalho um dia sim, dia não. Então, ela conseguiu, e para vocês terem ideia, quando você trabalha, eu ensino eles a fazer o relacionamento. E o porquê que a gente trabalha muito com a questão do atraso? É justamente para voltar, é um motivo para você voltar na loja, né? Não somente ter um pós-venda pelo WhatsApp, é para você voltar e estar ali pessoalmente com a pessoa, com olho a olho, né? Quando eu volto e eu começo a criar um relacionamento, o cliente começa a se abrir. E ele vai falar, às vezes, ah, estou com dificuldade, está difícil, né? O negócio está pesado, estou sem dinheiro. É onde que nós encontramos pessoas para cadastrar. Mas ela queria saber como que nós achamos a pessoa. Vai, passa no comércio. Sim, então é isso daí. Quando eu estou ali no porta a porta, eu vou identificando, e na reunião caseira também, eu vou identificando as pessoas, eu vou trazendo. A Leila, eu ensinei a ela a fazer reunião caseira, a apresentar ali 5 minutos um produto sem tomar muito tempo, porque ela está trabalhando, então ela tem que ser rápida, né? Só que no porta a porta, de repente, tem pessoas que a gente conhece que passa um tempo, aconteceu recente. O Paulo fez a venda para um rapaz, o Paulo falou do negócio, que ele falou assim, nossa, é interessante esse produto. O Paulo falou para ele, falou, ó, você pode fazer sem te atrapalhar aqui no seu trabalho, você também pode fazer uma renda complementar. Eu não uso o linguajar renda extra, vendas. Eu sempre falo assim, ó, você pode recomendar. Porque quando a gente troca, que nem vendas, muitas pessoas têm bloqueios com vendas. Muita gente fala assim: eu não quero vender, eu não gosto de vender. Só que eu falo assim: você usou esse produto, você recomendaria ele para alguém? Recomendaria. Falo assim: se fosse para você ganhar dinheiro recomendando, você indicaria mais ou muito mais? Eu não faço uma pergunta fechada, aberta, eu faço uma pergunta fechada. Você recomendaria mais ou muito mais? Se eu falo assim, você recomendaria? Ele pode falar assim, ah, não. Eu já coloco a resposta para ele, me indicar positivo ou positivo. Não tem o negativo. Então, nisso, o Paulo vendeu para o rapaz, ele achou interessante, e o Paulo já falou assim, ó, se você gostar desse produto, eu consigo colocar você para pegar direto da fábrica. A pessoa já olha diferente. Ó, e sem atrapalhar o que você faz, você pode fazer uma renda complementar. Ó, já não uso renda extra. Eu uso outra palavra. Por quê? A renda extra já está saturada no mercado, já está todo mundo fala de renda extra. Então a gente tem que falar de forma diferente, mas o que ele quer ouvir, né? É identificar o que ele quer ouvir. Quando o Paulo falou a renda complementar, ele parou e foi, falou, mas eu não tenho tempo. O Paulo falou assim: mas quem disse que esse negócio é para quem tem tempo? Esse negócio é para quem não tem tempo. Você pode trabalhar divulgando pelo WhatsApp. Você conhece quem escova dente? Você conhece quem lava roupa, limpa a casa, né? A pessoa ficou com aquilo na cabeça. Marcamos o dia da folga dele, apresentamos o plano, apresentamos os principais produtos. O que que aconteceu? Faz o quê? 2 semanas? 2 semanas, o Vitor foi mandado embora do trabalho. Primeira coisa que ele fez, ligou para o Paulo. Falou assim, Paulo, como que eu faço para fazer o negócio 100%? Por quê? Ele viu a oportunidade. Então, quando... Chegou o kit dele, já zerou e já fez o pedido. Olha lá, ó, acabou de chegar o kit dele, ele já
ele vendeu, porque ele falou assim: eu não posso ter o luxo de ficar com o produto, eu preciso do dinheiro para fazer o negócio girar. Ele não ficou nem com o produto do kit dele, ele vendeu o kit dele. Nisso que ele vendeu o kit dele, ele reaplicou o dinheiro. Ele usou o dinheiro para comprar. O Rê, perdão interromper novamente. A sala vai cair. Infelizmente aconteceu isso com a sala hoje, mas eu sei que vocês têm mais coisas para falar. Vocês trabalham com o kit, né? Que é o creme dental mais o refrescante no porta a porta, Isso. certo? Aí Isso. você vai falar do como que vocês chegam na rua, como é que vocês começam com o downline, para o Sim, pessoal que tá. sim, Tem um pessoalzinho nessa sala que eles gostam do porta a porta e eles querem sim, aprender, eles querem quebrar algumas crenças sim, aí para poder enfrentar isso, né? E aí eu falei sim, que vocês estão no campo mesmo fazendo esse trabalho. É, exatamente. Não, inclusive até é o que eu já falei, a questão, né, do quanto precisa ganhar, do conhecer o produto, né, falar do diferencial. Agora entra a abordagem. Agora Deixa entra eu a colocar. abordagem, pessoal. Então, quem tiver paciência de entrar novamente, eu acho que em um minuto, dois, deve cair a sala. Vocês entram novamente. Quem não dormiu, né? Quem não tá aí com, dá para aguentar mais um pouquinho, para e o Paulo poder passar essas dicas tão bacanas para nós. Tá bom? Agora, quem precisar sair, fiquem à vontade. Mas enquanto isso, pode continuar, Rê. Obrigada. Eu vou dar até um exemplo hoje. Hoje, o meu dia foi para fazer parte comercial e de CNPJ, né? Dá um exemplo que nem eu cheguei num restaurante, como que a gente faz? A gente escolhe um horário apropriado para chegar nesse restaurante, né? Você já tem que ter na mente que a parte da manhã é o melhor horário, né? Ou O Paulo, não interrompendo, já interrompendo, então quer dizer que vocês trabalham PAP, que é o porta a porta, no caso a Rê com a linha Glister. Você gosta da linha Home, trabalha muito com LOC e trabalha com o comercial, que é o PJ, é isso? isso, Nós trabalhamos. Empresas. Sim, isso, E, porque o que que acontece? O comércio abriu a porta, ele tem chão para limpar, tem vitrine. Se ele não comprar o LOC da sua mão, ele vai ter que ir lá no mercado comprar Veja, desinfetante, lustramóveis. E nós temos um único produto que atende ele, né? e aí o Paulo faz nós, esse trabalho, faz essa parte de abordagem do comercial, de levar para é, os comércios. E além disso, vocês isso, fazem reuniões nas casas, ensinando os downlines a fazerem. Mas você Isso. sai com essa pessoa para fazer a reunião nas casas, como você fez com aquela moça, ou você ensinou ela pelo telefone, pelo WhatsApp e ela Não, foi? não. Nós pegamos na mão e vamos. as primeiras vezes nós acompanhamos. Nós acompanhamos e falamos assim, ó, aprenda, monte o seu kit de apresentação, que é o produto que você usa em casa, o seu sabão em pó, o seu alvejante, o seu